Fala galera, paz do Senhor GP, paz do Senhor Igreja, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é o Thales para mais um dia do nosso devocional e hoje nós vamos dar continuidade em 1 Reis. Hoje vai ser no capítulo 6 e 7. E nesses dois capítulos aqui, ele está falando um pouquinho sobre Salomão, né? Sobre ele edificando o templo, um pouquinho sobre o palácio dele, né? Então, o que me pegou aqui, que eu achei, que legal isso aqui, tá no capítulo 6, no versículo 11 a 13, que diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: Quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Aqui Deus veio falar com Salomão, e ele falou de algo, de uma promessa que ele tinha dado para Davi seu pai. Era um chamado, algo que o Senhor tinha falado que Davi viveria, ou a sua descendência viveria lá atrás. Mas o legal aqui é que não é assim, você vai cumprir na sua vida de qualquer forma. Vai estar cumprindo na sua vida, Salomão, de qualquer jeito. Do caminho que você escolher, vai ser cumprir aquela palavra que eu disse a Davi. Não. O que está escrito? Quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, aí sim que o Senhor irá cumprir com ele toda a palavra que ele tinha falado para Davi, seu pai. Hoje, muitas vezes, quando a gente está numa roda de crente, ou quando um crente está lá enfermo, está no hospital, está bem mal, geralmente a gente fala: não, essa pessoa não vai morrer porque ela tem uma promessa, aleluia. E a gente precisa entender que todos nós temos promessas, né? Se nós somos filhos de Deus, nós temos promessas, nós temos um chamado. Mas não é porque nós temos um chamado, não é porque Deus às vezes declarou algo sobre nós que a gente vai viver. Como assim, Thales? Porque não é de qualquer forma que a gente vive o chamado. Olha o que Deus fala para Salomão, para que aí sim a palavra que ele tinha dado para Davi se cumprisse. Ele fala assim, você precisa andar nos meus estatutos, você precisa executar os meus juízos, você precisa guardar todos os meus mandamentos, andando neles. Aí sim eu vou cumprir. Sabe? Não adianta eu ficar sentado esperando, não. Deus um dia falou que eu vou viver isso, aquilo e tal, tal. Então eu vou ficar aqui parado esperando que vai acontecer. Desculpa, mas não vai acontecer. Porque você está parado. E a Bíblia fala aqui, que andando neles, nós precisamos estar em movimento. Não é em movimento no nosso caminho. Não é eu andando naquilo que eu acho que eu tenho que andar. Não. Andando naquilo que a palavra diz, andando na presença de Deus, andando na palavra, que é a luz que ilumina o nosso caminho. E é nesse lugar que nós iremos ouvir o Senhor, saber qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E é nesse lugar que o Senhor, que o Espírito Santo vai começar a nos empurrar, vai começar a nos levar para o propósito e para o chamado que Ele tem para a nossa vida. Sabe? Tem muita gente que recebe algo do Senhor, entende aquilo que Deus tem, mas vai embora, larga Jesus e fala: não, vou viver aqui o que eu tenho que viver nesse mundo, vou, né, entre aspas, aproveitar, né, que eles acham que é aproveitar, e depois, se eu sei que Deus vai cumprir, eu vou voltar depois e Deus vai cumprir todo o propósito que Ele tem para minha vida, aleluia. E não é assim, né? Não é dessa forma. Você pode ficar parado que você não vai cumprir. Você quer ir para o mundo viver, não vai cumprir também. Só existe um jeito de nós cumprirmos e vivermos o chamado de Deus. É andando na palavra, andando na presença, andando no serviço, andando neste lugar. Só existe esse lugar, esse caminho. É o que vai nos levar até aquela linha de chegada que Paulo fala lá no Novo Testamento. Que quando a gente cruza naquele lugar, fala: uau, cheguei. Consegui viver o propósito de Deus, consegui alcançar esse lugar. Por quê? Porque eu caminhei no único caminho que tem, na única estrada que tem para chegar nesse lugar de propósito. Então não existe outro lugar, não existe outro meio. Parado, você jamais vai viver o propósito de Deus. E você caminhando no seu próprio caminho, jamais você vai viver o propósito de Deus. Nós precisamos sempre estar no caminho da palavra e no caminho da presença, porque esse é o lugar que vai nos conduzir a viver o propósito de Deus para as nossas vidas de uma forma intensa. Amém? Pai, em nome de Jesus, que os nossos olhos estejam abertos, Senhor,
para que nós possamos ver o teu caminho, para que nós possamos não olhar para a nossa vontade, para o nosso desejo, para o nosso caminho, porque nós sabemos que os do Senhor são muito mais altos. Os caminhos do Senhor são muito mais altos, a vontade do Senhor é muito maior, os sonhos do Senhor para as nossas vidas é muito maior. Então é nesse caminho que nós queremos viver. Nós sabemos que o caminho do propósito é baseado na Tua palavra, é baseado na Tua presença, Senhor. É nesse lugar que o Senhor vai nos levar a viver com plenitude tudo aquilo que o Senhor tem programado e preparado para nós. E que os nossos olhos, nossos pés estejam sempre, Deus, sempre, sempre, sempre no caminho correto, Pai. E que nós possamos viver, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu abençoo os meus irmãos e as minhas irmãs, Deus. Aqueles que estão parados, achando que algo vai acontecer, algo sobrenatural vai acontecer. Eu oro para que o Senhor Espírito Santo mova essas pessoas, mova esses meus irmãos, para que eles comecem a caminhar, comecem a ir atrás do seu propósito, a ir atrás do seu chamado, na palavra, na oração, no serviço ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos um propósito e nós temos um chamado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Caminhe, ande em cima daquilo que o Senhor tem para você. Não aquilo que você acha, mas aquilo que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.